Olá, o assunto do vídeo de hoje é o capítulo 5 da Ciência de Ficar Rico, cujo título é Amplie a Sua Vida. Então entenda o seguinte, a ampliação da sua vida é o grande sentido, é a grande razão da sua existência. Entenda que você veio para o planeta Terra para você viver as melhores experiências das quais você for capaz de viver. Então você precisa ampliar, você precisa buscar pelo progresso de todos os campos de atividade, de todos os aspectos da sua vida, você precisa buscar pela ampliação, buscar pelo progresso, porque esse é o grande significado da sua existência. É isso que o Criador deseja de você, foi para isso que ele te criou. Então aqui o autor, o Wallace de Watts, ele nos diz o seguinte, no primeiro parágrafo do 5º capítulo da Ciência de Ficar Rico. Preste muita atenção. Você deve libertar-se dos últimos vestígios da velha crença de que existe uma divindade cuja vontade determina que você seja pobre, ou cujos propósitos consistem em mantê-lo na pobreza. Então aqui está uma crença, isso aqui é uma crença negativa sobre dinheiro, sobre riqueza, que a grande maioria das pessoas carrega. É acreditar de que a pobreza agrada a Deus, de que Deus se sente feliz, se sente realizado com a pobreza. Então entenda o seguinte, a pobreza, a falta de ambição das pessoas, ela é contrária ao grande objetivo do Criador, porque o grande objetivo do Criador é a ampliação. É a ampliação. Então ele não te criou para você viver uma vida acomodada, para você se conformar, para você ser um conformista, para você se dar por satisfeito com uma vida medíocre, com uma vida muito aquém daquela que você poderia viver. Então, quando você não faz nada para melhorar a sua vida, quando você aceita as circunstâncias do jeito que elas são, então nós podemos dizer de que você está se deixando dominar pela criação. Você não usa o seu poder criativo, você não trabalha alinhado com o Criador, porque o Criador, ele é criador. Então, se ele é criador, ele está sempre criando, ele não para de trabalhar, ele está sempre em movimento. Então, eu sempre digo o seguinte, você também precisa estar sempre em movimento, sempre em busca de algum objetivo, sempre em busca de algum sonho, porque assim você estará alinhado com a mentalidade da grande mente divina do universo, com a mentalidade do Criador. Então você precisa desenvolver esse seu poder de criador também, esse seu poder criativo que está, geralmente, ele está adormecido, ele está apenas em potencial dentro de você. Então entenda o seguinte, né? Nesse primeiro parágrafo aqui do 5º capítulo da Ciência de Ficar Rico, o autor ele desmistifica o mito de que Deus gosta de pobreza. Deus gosta de pobreza. Então entenda o seguinte, essa é uma crença negativa que com certeza você carrega dentro de você. Então, por causa dessa crença negativa, você até se sente mal em pensar em ser rico. Você não consegue se sentir confortável com a ideia de ser rico. Você acha que ser rico é feio. Você acha que ser rico é algo injusto. É algo injusto. Embora que muitas vezes a sua mente consciente deseje se tornar rica, mas entenda de que existe uma crença subconsciente, então isso significa que ela está lá dentro de você, lá no fundo da sua mente, essa crença subconsciente, ela não permite, essa crença,
negativa sobre riqueza, sobre dinheiro, ela não permite que você busque a riqueza de forma deliberada e que você busque os caminhos para você melhorar a sua vida, principalmente a sua vida financeira. Então, você procura viver uma vida média, uma vida razoavelmente satisfatória, principalmente no campo econômico e financeiro. Isso é o que a grande maioria das pessoas faz. Então, as pessoas não têm aquela ambição saudável de buscar por esse crescimento, de buscar pela sua realização material, porque no fundo, elas acreditam que isso desagrada a Deus. Então, aqui o autor ele está nos dizendo o seguinte: o Watson ele está desmistificando esse mito de que Deus não gosta de rico. Então, não tem nada a ver você ser rico ou ser pobre. Deus gosta de pessoas de bom caráter. Então, o que pega não é você ser pobre ou ser rico. O que pega é o seu caráter. Então, eu sempre digo o seguinte: uma pessoa que tem um bom caráter e ela enriquece, então ela vai agregar muito às outras pessoas, ela vai agregar muito ao universo, porque ela vai ajudar as outras pessoas, porque ela tem um bom coração, porque ela tem boa vontade, porque ela tem um bom caráter. Então, ela vai potencializar esse seu bom caráter se ela ficar rica. Mas se a pessoa tiver um mau caráter, por outro lado, então ela vai piorar o mundo se ela for rica, porque ela vai potencializar o seu mau caratismo e com isso ela vai fazer coisas piores para o universo. Então, não, a questão do dinheiro em si, ela é neutra. Então, o dinheiro ele é neutro. O dinheiro ele é apenas um meio de troca que veio para facilitar a vida das pessoas, que veio para facilitar a vida da humanidade. Então, o dinheiro ele é apenas um meio de troca. E se você tem um bom caráter, quanto mais dinheiro você tiver, melhor, porque você vai ajudar mais ao universo. Então, esse é o ponto. O autor continua nos dizendo o seguinte: a substância inteligente, que é tudo, ela está em tudo. Ela vive em tudo e ela vive em você. É uma substância viva, consciente. Por ser uma substância viva e consciente, deve ter o desejo natural inerente de todas as inteligências vivas, que é o ampliar da vida. Ampliar da vida. Então, esse é o sentido da vida, é o significado da vida, é a ampliação, é o crescimento. Então, observe a natureza. Eu sempre uso o exemplo da natureza. Então, o que está trabalhando na natureza, o que está fazendo a natureza funcionar, o que está fazendo a natureza crescer, é essa inteligência viva, é a mente de Deus, a mente do Criador, que faz com que a natureza, porque Deus age diretamente na natureza, faz com que a natureza esteja sempre crescendo, esteja sempre se expandindo. Então, é muito simples você entender por dedução de que o sentido da vida é o crescimento. E quando você não está alinhado com esse sentido da vida, você está em desarmonia com as leis do Criador. E é por isso que muitas vezes as coisas não fluem em sua vida e você vive realmente uma vida, muitas vezes, de tristeza, uma vida de desânimo e de falta das coisas, porque você não está alinhado com essa mentalidade do crescimento, que é o grande sentido da grande mente divina do universo, com a mente do Criador. Então, todas as coisas vivas devem procurar constantemente a ampliação da própria vida, porque a vida, no simples ato de viver, deve ampliar-se sempre. Então, a vida, automaticamente, ela busca pela ampliação, porque ela obedece às leis, ela obedece aos princípios pré-estabelecidos pelo Criador, que é de crescimento, que é de expansão, que é de perpetuação da vida. Uma semente posta no solo entra em atividade e no ato de viver produz outras 100 sementes. Então, como eu disse, observe a natureza. Uma semente colocada no solo, ela vai se expandir, ela vai produzir pelo menos outras 100 sementes. Uma semente vai produzir 100 sementes. Então, imagine o quanto ela se multiplica, o quanto ela se amplia. Então, a vida, pelo ato de viver, multiplica-se. A vida multiplica-se, está sempre se tornando mais. Tem de fazer isso para continuar a ser. A continuar a ser o quê? A ser vida. Senão ela deixa de ser vida. Então, se ela começar a diminuir,
ela pode se extinguir. Então a vida precisa crescer sempre. A inteligência tem essa necessidade constante de expandir e de crescer. Cada pensamento torna necessário outro pensamento. Então um pensamento puxa outro pensamento. Por isso que é importante você ter pensamentos construtivos, porque um pensamento construtivo vai puxar outro pensamento construtivo. Então, se você tiver pensamentos negativos, do mesmo modo, um pensamento negativo vai puxar outro pensamento negativo. A consciência está em constante expansão. Cada fato que aprendemos nos leva a aprender outro fato. O conhecimento está em contínuo crescimento. Cada talento que cultivamos traz à mente o desejo de cultivar outro talento. Estamos sujeitos ao incentivo da vida, em busca de expressão que nos impele a saber mais, fazer mais e ser mais. Então, a vida, ela procura fazer mais, procura ser mais. Então, para você se alinhar com essa lei, você precisa também ter essa mentalidade, ter esse desejo de ser mais e de fazer mais. O desejo da riqueza, ele é simplesmente a capacidade de uma vida mais propícia à procura de realização. Cada desejo é o esforço de uma possibilidade não expressa para entrar em ação. O desejo resulta da busca da manifestação do poder. Então, o desejo é a busca, é o poder procurando se manifestar, procurando se expressar. O que o faz querer mais dinheiro, o que o faz querer mais dinheiro é a mesma força que faz a planta crescer. Inclusive, eu já falei isso para você, de que essa sua ambição saudável pelo crescimento, por ter mais dinheiro, por ter melhores condições de vida, é a mesma energia que faz a planta crescer. Então não há nada de feio, não há nada de errado você querer ser rico, você querer melhorar a sua vida nos seus mais vários aspectos, porque você está de acordo com as leis da natureza, de acordo com as leis do Criador. Então é a vida procurando uma expressão mais completa. O seu desejo por dinheiro é a vida procurando uma expressão mais completa. Então isso é louvável. É digno de aplausos. A substância pensante, ela deve estar sujeita à lei inerente a toda a vida. Ela é permeada pelo desejo de viver mais. Por isso tem necessidade de criar coisas. Então, é por isso que eu digo para você, o Criador, é por isso que ele se chama Criador. É porque ele está sempre criando, ele não para de criar. Então, a todo momento, a energia invisível do universo ela está se transformando em algo material, em algo para o mundo físico, como nos diz a lei da transmutação perpétua de energia. A energia está sempre em movimento, então ela nunca para. Então essa é uma lei natural que o Criador estabeleceu, a lei da transmutação perpétua. Por isso que é muito importante você entender sobre todas as leis do universo, para você realmente se alinhar com essas leis e para você ter sucesso em sua vida. Então a substância única e pensante, ela deseja viver mais em você. Desse modo, deseja ter todas as coisas que você pode usar. Então, tudo aquilo que você pode usar, você deve desejar ter e você deve correr atrás. O que você não deve desejar é coisas que você não pode usar. Então, aqui está um grande detalhe. Muitas pessoas têm o desejo de ter tantas coisas em sua vida, mas muitas vezes ela não pode usar aquelas coisas. Ela não tem tempo. Ela não tem tempo, ou por algum motivo ela não consegue usar. Então isso aí é um desejo vazio. Então aí se torna uma ganância quando a pessoa procura, ou quando a pessoa deseja por algo que ela não tem necessidade de usar, que ela não vai usar. Então preste muita atenção nesse detalhe. Você deve ter a sua ambição de acordo com aquilo que você pode usar, que você pode usufruir, porque senão você estará também em desarmonia com a lei, porque perceba o seguinte, porque tudo na natureza cresce, mas esse crescimento, ele tem um significado, ele tem um propósito. Então, a natureza, ela não cresce por crescer, então tudo está em harmonia, tudo está em equilíbrio. Então, da mesma forma, se você desejar algo que você não precisa, que você não vai usar, que você não vai usufruir, então você está em desarmonia também com a lei. Então, aí você já passou da ambição saudável para a ganância, e ganância
ela é reprovável. Então, você precisa acreditar no seguinte, que o universo, ele deseja que você tenha tudo o que quer ter. A natureza é solidária com seus planos. Tudo é naturalmente para você. Convença de que isso é verdade. Então, você precisa realmente acreditar nisso. Por isso que eu vou repetir. O universo, ele deseja que você tenha tudo o que você quer ter. Então, tudo que você quer ter e que você possa usufruir, que você possa usar, você deve desejar, você deve correr atrás. Então, a natureza, ela é solidária com os seus planos. Quando você trabalha em harmonia com as leis. Então, tudo é naturalmente para você. Convença-se de que isso é verdade. Então, essa é a crença que você deve colocar na sua mente subconsciente. Então, ao invés de você pensar que Deus não gosta de rico, que Deus se complaz com a... que Deus fica feliz com a pobreza, então convença-se desse ensinamento aqui, entendeu? Então, isso é muito importante. Essa deve ser a sua nova crença. Entretanto, é essencial que o seu objetivo ele esteja em harmonia com o objetivo que está em tudo. O que isso significa? O seu objetivo ele precisa estar em harmonia com o grande objetivo da natureza, com o grande objetivo de Deus. Então, o seu objetivo ele precisa estar de acordo com as leis do universo. Por isso que é muito importante você aprender e entender sobre as leis para que você possa se harmonizar e para que você possa buscar os seus objetivos de acordo com as leis. Você quer ficar rico para poder comer, beber e divertir-se nos momentos adequados, para se cercar de coisas belas, para ter terras distantes, para alimentar sua mente e desenvolver sua inteligência, para poder amar aos seres humanos e desempenhar um papel relevante, ajudando o mundo na busca da verdade. Então é para isso que você deve ficar rico. Para você agregar ao universo, agregar a vida das outras pessoas. Mas lembre-se de que o altruísmo exagerado não é melhor nem mais nobre do que o egoísmo exagerado. Ambos são errados. Então aqui realmente está um ensinamento muito importante que muita gente realmente não entende de que o altruísmo exagerado, ele não é mais nobre, ele é tão errado quanto o egoísmo exagerado. Então, por isso que você precisa buscar sempre o equilíbrio, porque tudo no universo funciona com equilíbrio. Então, o que o Criador quer é que você dê o melhor de si mesmo para você e para os outros. Então, primeiro você precisa dar o melhor para você mesmo, porque antes de ajudar os outros, você precisa ajudar a você primeiro. Você pode ajudar mais aos outros dando o melhor de si mesmo do que de qualquer outro modo. Então, muitas vezes não adianta você ficar se compadecendo com a pobreza, ficar se compadecendo com o problema dos outros e esquecer de você mesmo. Então, primeiro você precisa cuidar de você. Primeiro você precisa amar você mesmo. E amar é ter boa vontade. Então, primeiro tenha boa vontade com você mesmo. Primeiro se desenvolva. Primeiro invista em você. E depois você vai poder ajudar os outros. Até mesmo através da inspiração, através da impressão de crescimento e de prosperidades que você pode influenciar, você pode inspirar outras pessoas, você sendo uma pessoa em desenvolvimento, você sendo uma pessoa em crescimento, tenha certeza de que esse simples fato de você ser essa pessoa em crescimento já vai ajudar muito as outras pessoas. Então você deve libertar-se da ideia da competição. Você deve criar, não competir com o que já foi criado. Então aqui está um ensinamento muito importante. Onde muita gente tropeça, porque a grande maioria das pessoas acha que para ela ganhar, a outra precisa perder. Então não é por aí. Então entenda de que existe uma fonte infinita de riqueza, de abundância, de prosperidade, de riqueza no universo. E essa fonte, ela é tão grande, ela é tão enorme, que você não precisa olhar para aquilo que é dos outros. Você não precisa cobiçar as coisas dos outros. Você não precisa ter inveja das outras pessoas. Porque tudo que um ser humano for capaz de adquirir, você também é. Então, se alguma pessoa conquistou algo que você deseja, você deve agradecer essa pessoa, você deve admirar essa pessoa, e você deve perguntar para essa pessoa, se for possível, como que você pode fazer para adquirir aquilo que ela adquiriu também. Ao invés de você ficar falando mal daquela pessoa, de você ficar com inveja daquela pessoa, então procure agradecer aquela pessoa e procure imitar aquela pessoa que tem aquilo que você não tem, que você deseja ter.
Então, esse é o caminho, é da criação a partir de dentro de você, a partir do seu mais profundo desejo. Então, você pode criar todas as coisas que você precisa, que você deseja para a sua vida, e você não precisa cobiçar as coisas dos outros, você não precisa ter inveja. Então, a riqueza firmada no plano competitivo nunca é satisfatória ou permanente. O que isso significa? Que aquilo que você conquista para a sua vida, competindo com os outros ou tirando de outra pessoa, no momento em outro você vai perder. Então, ela não é permanente. Você até pode ficar rico pela sua extraordinária capacidade de competição. Mas isso não é duradouro, isso não é permanente. Então, aquilo que é seu pode passar para a mão de outra pessoa dentro de algum tempo. Então, essa riqueza competitiva, ela não é aconselhável, porque esse não é o caminho e não está de acordo com as leis do Criador. Então, nunca pense, nem sequer por um instante, que se você não se apressar, todos os melhores locais estarão tomados antes que você comece a construir sua casa. Não se preocupe com os trustes e monopólios, nem fique ansioso, temendo que logo eles tomem a terra toda. Nunca tenha medo de perder o que deseja porque outra pessoa chegou primeiro. Isso é impossível. Você não está procurando algo que pertence a outra pessoa. Está fazendo com que o que deseja seja criado a partir da substância original do universo, a partir da matriz divina, a partir da teia, a partir do campo de éter, a partir do campo das infinitas possibilidades. Então é ali que você vai trabalhar o seu desejo e é ali que você vai criar aquilo que você deseja. Então, você não está procurando o que pertence a outra pessoa, você está procurando o que pertence a você. Então, o suprimento ele é ilimitado, os recursos são ilimitados. Então, seja fiel à seguinte afirmação, preste muita atenção. Existe uma matéria pensante, uma substância original, da qual todas as coisas são feitas. E em seu estado original, então no seu estado primordial, ela penetra, ela preenche e ela permeia todos os espaços do universo. Então essa é a fonte infinita de recursos. Um pensamento nessa substância produz o que foi imaginado. Então o seu pensamento carregado de desejo, ele vai plasmar, ele vai moldar na matéria infinita do universo aquilo que você pensou. Então, o ser humano, ele pode formar coisas em sua mente, ele pode formar coisas, ele pode ter ideias, ele pode ver imagem na sua mente, e ele pode imprimir essa imagem, ele pode imprimir esse pensamento, ele pode imprimir essa ideia na substância sem forma, ou na matriz divina, ou no campo das infinitas possibilidades. Ele pode fazer com que seja criado aquilo que ele pensou. Então, esse é o exercício do seu poder criativo. Você usar o seu pensamento, você usar o seu desejo para você imprimir o que você deseja na fonte infinita de recursos do universo. Então, é só isso que você precisa fazer. Então, esse é o primeiro passo, é você começar a fazer a sua parte, porque a outra parte é feita por Deus, é feita pelo universo. E você não precisa entender o processo pelo qual Deus vai materializar aquilo que você deseja. Mas você precisa pensar no que você quer, ter um objetivo claro e específico e definido sobre o que você quer, visualizar a imagem nítida e cristalina na sua mente e desejar profundamente aquilo que você quer para a sua vida. Então, esse é o primeiro passo para você materializar e para você alcançar aquilo que você deseja para a sua vida. É entendido? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Eu sou Cláudio Kister. Este é o seu canal Segredos do Sucesso. Se você está gostando desses assuntos, da ciência de ficar rico, dessa série de vídeos espetacular que eu estou gravando para você, então eu te convido a você curtir esse vídeo, então dá o like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos, faça um comentário também, seu comentário é muito importante, principalmente se inscreva no canal. E para finalizar, eu vou deixar aqui um link sobre o primeiro treinamento pago que eu criei, se você deseja se aprofundar nas leis do universo para o sucesso, e também aprender como que eu consegui aumentar a minha renda em 5 vezes mais. Por isso o nome do treinamento é 5 vezes 1. Então você pode começar a entender sobre esses assuntos tão úteis, tão valiosos a partir desse treinamento. Um abraço e eu te espero no próximo vídeo.